TS4 Pro Training Science Inspira. Aqui eu conto a sua história. Você correndo mais rápido e quebrando recordes. Alex, seja muito bem-vindo a essa live para compartilhar um pouquinho aí da sua história. Se quiser se apresentar para a galera, seu nome, da onde você é, quantos anos, como que a corrida entrou na sua vida, conta um pouquinho aí pra gente. Beleza. Boa noite, Thiago. Boa noite, galera que está aí ao vivo. Meu nome é Alex Souza, eu tenho 28 anos, eu sou da cidade de Itápolis, interior de São Paulo. Sou formado em Educação Física e licenciatura da Educação Física. Não tenho bacharel, não trabalho na área, eu só fiz a faculdade, eu não tenho. Devido a alguns problemas que eu tive familiar, eu desisti de completar a faculdade. E hoje eu sou um corredor de rua. Que me trouxe para a corrida, Thiago, foi o seguinte. Eu nasci com uma deficiência na perna. Certo? Eu já vou até entrar porque ele é um pouquinho meio demorado para entender como eu comecei a correr. Sim, então sim. Eu vou entrar para tentar resumir o mais rápido possível para vocês entenderem. Temos tempo, não se preocupe. Então, Thiago, eu nasci com uma deficiência na perna esquerda, eu tinha um desgaste no osso, eu tinha 8 anos, 7 anos quando descobriram, e aí era osso com osso, não tinha cartilagem, não tinha carne, não tinha nada. Então, conforme eu andava, eu tinha uma diferença aí de quase 10 centímetros de uma perna para outra de altura. E criança não para, então conforme eu andava, eu mancava. E aí esse osso foi desgastando. Esse osso foi desgastando muito. Isso é a história que a minha mãe me contava. Sim. Até porque eu era muito pequeno. Isso aí foi mais ou menos em... Eu sou de 93, foi quase 2000, 2001, que foi esse processo aí de descobrir que eu tinha esse problema na perna. E naquela época, Thiago, não tinha recurso igual tem hoje. Hoje a ciência é muito atualizada, os médicos sabem tudo, então lá não tinha. E eu moro no interior, então eu tinha que buscar a capital, que seria São Paulo, né? Sim. Que dá mais ou menos 360 km daqui, ou Ribeirão Preto, que dá 120 km. E aí, nesse processo que descobriram, os médicos aqui de Itápolis, eles queriam cortar a perna minha. Porque eles achavam que não teria solução para esse problema. Para esse problema... para eles aqui, né? Galera, aqui na cidade, eles não tinham. Galera, compartilhe essa live, porque essa história é simplesmente fantástica. Compartilha com 5, 6, 7, 8 pessoas. Essa história a gente vai colocar no YouTube depois. Vai estar também na nossa página #Inspira, histórias que inspiram. Então presta atenção aqui, compartilha com no mínimo 10 amigos aí. E fica focado porque é muito incrível. Pode continuar, Alex. Então, Thiago, aí os médicos aqui da minha cidade, eles queriam amputar minha perna. Eu tinha o quê? 8 anos de idade? 7 para 8 anos de idade. A minha mãe falou não. Aí até minha mãe brigou com o médico aqui da cidade e falou não, mas tem alguma solução? E os médicos disseram, não tem solução, dona Rosalina, porque para nós aqui não tem o que fazer. Se a gente não cortar a perna dele, ele vai só piorar e esse problema vai ter pro resto da vida dele. E aí surgiu uma luz no fio do túnel. Me mandaram para HC de Ribeirão Preto, que é um hospital das clínicas bem especializado em algumas doenças. Me mandaram para Ribeirão Preto, fiz todos os exames e tal, e comprovando que tinha essa déficit, tinha mais ou menos um buraco assim, Thiago, ó. Entre o meu fêmur e a perna. Então ela era uma bola. Então a hora que fazia aqui era osso com osso. Então não tinha carne e não cartilagem. Não tinha cartilagem. Então era só roçando osso com osso. E aí fui para Ribeirão Preto, fiz todos os exames e tal, e ali comprovaram que eu teria que fazer uma cirurgia. E daí nessa época você não conseguia andar?
Eu andava, Thiago, mas eu mancava muito. Aí o pessoal debochava, tipo, mancutolando, sabe? As piadinhas sem graça. Sim. Então eu sempre andava, mas sempre tinha uma... Conforme eu andava, eu tinha essa déficit. E aí fui para Ribeirão Preto. Depois de Ribeirão Preto, eu fiquei 2 meses em Ribeirão, fazendo tratamento lá. Me mandaram para a ACD de São Paulo. Uhum. Isso aí, no mesmo período aí, coisa de 2 meses. Fui para a ACD de São Paulo. Dá 360 km aqui da minha cidade. E chegava na ACD, eu não poderia ficar lá com a minha mãe. Então minha mãe me levava no domingo à noite, me deixava lá, eu ficava sozinho para fazer o tratamento. E aí ela vinha embora. Quando ela vinha embora, minha cidade, eu ficava lá. Aí no final de semana ela ia me buscar. Uhum. Porque não podia ficar acompanhante lá. Por mais que eu era criança, não podia. E a minha mãe vinha embora. E nós, vem de uma família simples. Meu pai é da roça, minha mãe da roça. Eu tenho 6 irmãos, então minha mãe tinha que cuidar de mais gente. Sim. Eu sou o 6º, né? Depois tem mais a minha irmã mais nova, então não era só eu que tinha que para ela cuidar. E aí fui para a CD de São Paulo. Eu usei um aparelho ortopédico que veio do Japão, que na época ele pegava a minha perna e tipo assim, aqui minhas 2 coxas. Uhum. Então tinha uma proteção aqui na perna direita e outra proteção aqui e um ferro que fechava no meio. Uhum. Então ficava assim, ó. Aí eu andava assim, ó. Tipo, com a perninha aberta, andando. E esse aparelho na época, Thiago, ele custou 50 mil reais. Uhum. E foi doado. Doaram para mim, porque a gente não teria condições de comprar. Esse aí custou 50 mil reais. Só que aí eu fiz o tratamento 6 meses, não resolveu nada do problema. Foi a mesma coisa de não ter usado nada. E aí eu fui perdendo escola, fui perdendo praticamente a minha infância por causa desse tratamento. E aí eu usei mais 2 aparelhos, fora esse. Usei mais 2 aparelhos, caríssimos aparelhos, né? Tudo com doação na época de vereador. A ACD também fez alguns testes com os aparelhos. E aí foi 1 ano e meio usando aparelho ortopédico. Uhum. E aí, assim, não tinha melhora. Não tinha melhora, que só ia piorando o caso. E aí, Thiago, a minha mãe foi para a ACD, continuou com o trabalho, certo, de acompanhamento lá na ACD, só que aí os médicos falaram assim, dona Rosalina, é o seguinte, a gente fez todo o processo que o Alex tinha que ser feito para a perna dele. Uhum. Usou os aparelhos, fez todo o tratamento na piscina, fez fisioterapia, fez tudo, só que não teve resultado. As radiografias, os raios-x, eram os mesmos que eu levei daqui, quando tirava lá era igual. E é até engraçado, né? Parece que é brincadeira, cara. E aí, Thiago, o médico falou pra minha mãe, dona Rosalina, é o seguinte, agora a gente vai ter que partir para a cirurgia. Só que tem um problema, o Alex é muito novo, ele não pode, ele pode morrer na sala de cirurgia, ou ele pode perder a perna, e aí a gente vai tentar implantar a cartilagem, e mais também tem um outro nome. Esqueci o nome agora. É implantar dentro do meu fêmur a carne. Sim. Para ver se... Um enxerto. Eles iam fazer um enxerto na minha perna. Para ver se eu ia me adequar. Só que aí eu ia passar por 7 cirurgias. 7 cirurgias. Até para ser a primeira de adaptação, a segunda ver se a minha pele vai aceitar aquele material. Depois a cartilagem no osso, para ver se não ia infeccionar. Então é um processo que eles tinham em mente quase 7 cirurgias. E a minha mãe, assim, muito devota Nossa Senhora Aparecida, a gente vem de uma família católica, sabe? Muita fé mesmo. Minha mãe sempre foi devota, muito fé. Através de Nossa Senhora, a minha mãe trouxe Deus para nós. Uhum. Mostrava que a gente tinha Deus, que a gente não podia viver sem Ele. Então os médicos falaram, dona Rosalina, no caso do Alex, ou o milagre ou a cirurgia. Porque é difícil para ele, porque ele é uma criança. Sim. Muito difícil. Isso eu já estava chegando com 9 anos já, Thiago. Uhum. Já tinha perdido 2, 3 anos aí. Perdi escola, perdi tudo praticamente.
E aí, Thiago, minha mãe foi rezando de Itápolis até a CD, pedindo a proteção minha, que eu, se fosse para passar para cirurgia, eu passava pela cirurgia, se fosse para amputar, só que não, ela pedia para mim não morrer. Uhum. Porque os médicos, Thiago, eles falavam que futuramente eu poderia usar uma prótese que eu ia viver melhor do que com aquela deficiência. Sim. Eu usei a botinha, para você ter uma ideia, na perna esquerda ela ficava um tanto assim de altura da direita. Sim. A botinha. Então, para nivelar, mas mesmo assim, ela mancava. Sim. E a minha mãe, muita fé, rezando, fez mutirão aqui no bairro, fez terço, fez novena, reuniu todo mundo, e ela sempre pedindo com fé. Uhum. Numa quarta-feira, quando eu fui para São Paulo, eu fiz uma bateria de exame, que no final de semana eu já ia passar para o primeiro processo cirúrgico. Sim. E quando eu fiz o exame, os médicos tirou a tomografia, o raio-x, porque lá, não sei se você já ouviu falar, lá você passa por, tipo, antes de você chegar no cirurgião, você passa por 5, 6, 7, 8 médicos. Cada um especialista num assunto. Tipo, passar por médico, o ortopedista de osso, aí tinha o de carne, aí tinha não sei do que, várias etapas, até chegar no cirurgião. Quando eu cheguei no cirurgião, que ele colocou o raio-x naquele painel branco, ele constatou que ali não tinha mais nada, o buraco tinha fechado. E naquele buraco, Thiago, tinha a cartilagem branca e tinha toda a carne em volta do fêmur. Tô arrepiado aqui. Incrível. E, eu conto assim, hoje eu consegui me acostumar contando. Eu não conto para muita gente, até porque às vezes a pessoa acha que é para se aparecer, quer se engrandecer em cima de alguma coisa, sabe? Então, eu sou muito restrito com isso aí. Então, aí o que acontece? Quando colocou lá, na perna esquerda, os médicos chamou o rapaz lá que tirou o raio-x e a tomografia. Falou que ele tinha tirado da perna errada. Que ele tinha tirado da perna direita, que era para tirar outro raio-x, que a perna direita tá boa, é a perna esquerda que tinha a deficiência. E aí fui de novo, só de cuequinha, isso eu lembro como até hoje. Eu atravessando a sala do médico até o laboratório de raio-x de cueca. De cuequinha, é até engraçado, né? E aí pegou e fui eu e minha mãe. Minha mãe chorava o tempo todo, Thiago. Chorava o tempo todo, minha mãe. Ela já sabia que ali foi operado um milagre. O que ela pediu para Deus e para Nossa Senhora naquele momento de aflição, ela sabia que ali eu ia viver bem, que eu ia ser uma pessoa normal a partir daquele momento. Aí eu fui, fiz outro raio-x, fiz outra tomografia, fiz todos os exames e levei lá para o médico. Nisso, quando a gente voltou no médico, tinha umas 8 pessoas na sala. Umas 8 médicos, o diretor da ACD, sabe? Tinha várias pessoas de poder ali da ACD. Porque o que ele estava vendo, que eu fiz um tratamento de 2 anos, em 15 dias não tinha mais. Um tratamento de 2 anos, Thiago, em questão de 15 dias sumiu aquele buraco que eu tinha no fêmur. E aí fiz os exames, voltei para a sala, minha mãe sentada, chorando, não falava nada, ela não questionou nada. Os médicos pegou os exames anteriores antes de eu vir embora, naquele período que eu vim para casa, colocou lá, o buraco lá, Thiago. Buraco lá, assim, ó, o fêmur assim, ó. Tem um buraco, não tinha. Quando colocou os exames novos, fechado. Assim, ó. Top. Osso com osso, cartilagem e todo revestido com a carne. Fantástico. E assim, para aquele momento, para a equipe médica que me acompanhou esse período, era só um milagre. Era só um milagre. E minha mãe, Thiago, com muita fé que ela não desistiu, não deixou amputar minha perna, não deixou fazer nada, eu recebi um milagre. Não passei por nenhuma cirurgia. Fantástico. Hoje eu tenho minhas pernas, são iguais, os tamanhos são iguais. Muito. Hoje eu não manco. Muito. Hoje eu não manco. Hoje a perna direita e a perna esquerda são iguais.
Fantástico. Então, Thiago, ali naquele momento na sala, ali foi a conclusão que eu tinha recebido o milagre da minha perna. Só que o trabalho do milagre não foi ali. Foi antes, da minha mãe, a devoção, a fé dela, a coragem dela. Ela brigou com todo mundo, Thiago, para não deixar cortar minha perna. Porque hoje eu poderia ser seu aluno. Sim. Só que com uma perna mecânica. Sim. Ou não. Só que a minha mãe firme, foi ali, ó. Foi ali, fez a promessa, deu tudo certo, recebi um milagre. A equipe médica me liberaram depois de 6 meses. Eu fiz acompanhamento mais 1 ano para ele ver se ia continuar. E 1 ano, Thiago, 1 ano de resultados excelentes. Parecia que eu tinha feito a cirurgia. Parecia que Deus operou ali naquele momento. Parecia que eu tinha feito a cirurgia. Parecia, não, ele operou, com certeza. Ele fez, né? Ele fez, assim, espiritual ali, a gente recebeu o milagre. E os médicos achando que não tinha outra solução sem ser um milagre. Porque eles iam cortar minha perna. Eles estavam decididos a cortar a perna. Uhum. Eles só fizeram um jeito de tipo assim, não falar diretamente para minha mãe que a perna seria amputada. Sim. Porque quando eu fui para a ACD, Thiago, já estava muito desgastado. Já estava muito aberto já. Sim. O tratamento que eu fiz aqui na minha cidade, o tratamento que eu fiz em Ribeirão Preto, só me prejudicou. Se eles tivessem me mandado antes para lá, às vezes teria uma solução mais rápida. Mas é que precisava um milagre. Precisava um milagre. A gente teve que passar por todo esse sofrimento, a minha mãe, é mais a minha mãe, né? E meu pai trabalhando, e minha mãe comigo. Então a gente passou por todo esse sofrimento para a gente receber a glória. Porque senão, igual, não tem graça. A mesma coisa você correr e não completar a prova. Sim. E aí, Thiago, ali acabou a minha fase na ACD. Então ali concretizou o milagre. E o que a gente fez? A minha mãe pegou todos os exames, todos os aparelhos ortopédicos, a gente levou até o Santuário Nacional de Aparecida. Uhum. Que a minha mãe sempre me levou lá. Thiago, a gente ia para lá de excursão, a gente levava um pão com carne moída, sem R$1 no bolso. Sim. Só com o dinheiro da passagem para agradecer, eu tá bem, andando, e ela me levou umas 12 vezes para agradecer. E aí, Thiago, finalizou. Aí eu cresci, eu comecei a pegar bolinha num clube de campo de tênis, fiquei 5 anos pegando bolinha, comecei a jogar tênis, fui pegando gosto por esporte. Sim. Só que aí, Thiago, aí tem um fato meio triste. Em 2017, a minha mãe adoeceu. A minha mãe adoeceu, a minha mãe perdeu a circulação das 2 pernas. Os médicos dizem que ela ficou mais ou menos de 3 a 4 anos sem circulação, Thiago. Ninguém sabe explicar como ela andava. Nossa. Ela não tinha circulação em nenhuma das 2 pernas. E não era diabética. Não era diabética. Ela fumava o cigarro dela, mas assim, não tinha diabetes, nada. A gente só foi descobrir que ela perdeu a circulação porque saiu uma ferida na canela dela e não curava. Não curava por quê? Porque não tem circulação. Sim. Não tinha sangue. Então não curava. E aí a gente levou ela num especialista em Araraquara, do lado nosso, aqui 100 quilômetros mais ou menos, que era um cirurgião vascular. E chegamos lá, ela já estava num estado muito ruim. Ela tinha muita dor, Thiago, muita dor. O que eu não tinha de dor, minha mãe sentiu de dor. E por incrível que pareça, foi a perna esquerda dela. A mesma perna que eu fui curado. Você veja só. Aconteceu tudo isso a perna esquerda, então ela sofreu mais um pouco. Sofrendo comigo, ela sofreu mais um pouco. Depois com a perna dela. Só que a gente não conseguiu fazer muita coisa. Porque não tinha como colocar circulação. Porque ela já tinha perdido já há algum tempo já. E a gente não sabia. Ela andava normal, nunca reclamou de dor. Ela ia no médico, né, fazia as coisinhas dela. Então, se tá bem, não tinha como descobrir que ela não tinha circulação. E aí, Thiago, chegamos lá,
ela começou a fazer o tratamento em Araraquara, ela ficou 30 dias internada. No 15º dia para o 17º dia, os médicos veio com a notícia que tinha que amputar a perna dela. E aí você para e pensa, ela não deixou amputar a minha, e a gente ia deixar amputar dela? Sim. Só que aí os médicos falaram o seguinte, reuniu meus irmãos, o meu pai, falou assim, ó, o caso da dona Rosalina, ou a gente amputa e tenta salvar a vida dela, ou ela vai morrer de dor. Ô Thiago, ela tomava Tramal, morfina, não tirava a dor dela. Ela passava noites em claros de dor. Sim. Então, para diminuir esse sofrimento, a gente entrou em consenso, né? E tentamos salvar a vida dela. Sim. Porque se ele amputava ali onde estava o machucado, às vezes ela ia ficar bem. Sim. Só que aí depois eu fui pensando. Eu fui numa capela lá na igreja, aí começou a cair minha ficha, Thiago. Começou a cair minha ficha. Naquele momento da minha aflição, da minha dor, por ser uma criança, ela pediu para Deus, Nossa Senhora, a troca das pernas, Thiago. Você é pai, Sim. tem sua esposa. Eu tenho certeza que vocês vão fazer de tudo para o seu filho. Com certeza. Ou para sua filha. E naquele momento, minha mãe já com uma certa idade, 57 anos, ela já tinha vivido um certo ponto. Eu era só uma criança. Então ela pediu a troca das pernas. Isso ela não falou para ninguém. A única coisa... Um dos maiores princípios, todo mundo fala que a coisa mais valiosa no mundo é o tempo, porque o tempo não volta atrás. Eu considero o tempo uma das coisas, mas eu considero a coisa mais valiosa do mundo é o amor. Por que o amor? Quando a gente entende o amor de um pai, de um filho, a gente entende o princípio de por que é mais valioso do que qualquer coisa na vida, mais valioso que o tempo, mais valioso do que qualquer coisa. Por quê? Se hoje pedirem, tiver que tirar a minha vida ou a vida de um estranho, com certeza você não quer morrer. Morre o outro, mas você não morre. Agora, se essa outra pessoa é o seu filho, você morre por ela. Então, a coisa mais valiosa, por que você morre pelo teu filho? Pelo amor. Pelo amor que você tem por ele. Não é por outra coisa, não é pelo tempo, não é por nada. É porque você ama. Então eu digo que a coisa mais valiosa no mundo é o amor. Pode continuar. Sem dúvida. Sem dúvida. E a minha mãe, por ser devota, por ser muito fiel a Deus, ela sempre demonstrou esse amor a Deus. E a gente sempre falava, mãe, vai dar tudo certo, vai passar por isso, é uma fase ruim. Só que às vezes, Thiago, a gente já tinha que entender que ali ela já tinha cumprido a missão dela. 7 filhos. Não perdeu nenhum. E depois vem eu com esse problema de saúde. E a gente consegue superar esse problema. A gente, de uma família humilde, ter que trabalhar para se manter. O meu pai, a minha mãe trabalhando que nem doido, para manter todo mundo. Então, os desígnios de Deus. Deus só dá o fardo para quem consegue. Deus só dá o fardo para quem consegue carregar. E minha mãe carregou muito bem. Muito bem. Com certeza. Porque, Thiago, quando o médico falou que ia ter que amputar, a gente assinou um termo e chegou a fazer a amputação. Foi a pior coisa da minha vida de ver aquela situação. Sim. De ver aquela situação. Porque se eu olhar para trás, eu era para ser amputado. Eu era para poder perder minha vida naquela sala de cirurgia. Sim. Só que aí, o que aconteceu? Aí minha mãe amputou a perna, a bactéria que tinha na perna dela, que abriu aquela ferida, pulou para a corrente sanguínea do fêmur para cima. Aí pegou os órgãos. Aí foi 3 dias, ela não resistiu. Aí ela veio a falecer. E ali na sala de UTI, Thiago, a única coisa que ela falou para mim, ela falou assim, ó,
Ô filho, a mãe só vai pedir uma coisa para você, eu sei que eu tô partindo. Se você continua sendo essa pessoa boa, essa pessoa maravilhosa, esse coração que você tem, e você nunca esquece da onde que você vem e o que você passou. Sim. Porque se você hoje faz o que você faz, é porque Deus te deu uma oportunidade. Então ela sempre me falou isso. E depois disso aí ela já veio a óbito. Foi coisa de muito pouco tempo que eu entrei para visitar. 2 horas depois ela já faleceu. Só que assim, Thiago, foi muito triste. Perder uma mãe, minha mãe tinha 57 anos. Eu perdi. Muito triste. Tinha 4 anos. Ela morreu com câncer também. Olha, não é fácil, né, Thiago? Só quem perde para saber, né? Sim. A gente fala. Só quem perde. E assim, na minha casa lá, o meu pai, ele sempre foi um alcoólatra. Meu pai sempre foi de beber muito, sabe? De beber muito, muito mesmo. Então, ficou eu e ele, porque os meus irmãos eram tudo casados. E nessa fala da minha mãe, Thiago, ela fala assim, ó, eu quero que você case com a Bárbara. A Bárbara é minha esposa hoje. Então, ela sempre gostou de eu ter, graças a Deus, ter arrumado uma pessoa boa do meu lado, para mim seguir minha vida. Sim. Porque às vezes, Thiago, porque eu venho de uma vila que é uma favela. É um bairro que tem muita droga. Muita droga. De 17 amigos ali, eu perdi 15. Muito. Era assim... eu nasci no meio, Thiago, no meio. Assim, para você entender, na minha casa era no meio do fluxo. Tinha tudo que você imaginar de ruim. Tudo ali não trouxe nada. Oi? Tudo para dar tudo errado. Tudo para dar tudo errado. Só que não. Eu levantava cedo e ia trabalhar, olhava aqueles caras ali na sarjeta, aqueles caras que viravam à noite ali vendendo droga, mas não tinha um calçado, não tinha nada. Então não tinha o porquê eu também ser um traficante ou um usuário de droga. Então ali foi a minha inspiração. Começou aí. Porque eu fui para a faculdade fazer educação física. Então eu acordava às 6 horas, eu ia trabalhar o dia inteiro, 5h30 eu pegava o ônibus e voltava 00:30. Sim. Então aquele pessoal ali me dava força para mim ser alguém. Sim. Então eu vi aquilo ali. E Thiago, eu me formei em licenciatura em 2017, dezembro de 2017. A minha colação de grau, a minha formatura foi dia 2 de fevereiro. A minha mãe faleceu dia 25 de janeiro. Sim. 7 dias antes da minha formatura, que era o sonho dela, me ver formado. Dia 25 de janeiro é aniversário do meu pai, dia 25 de janeiro. É aniversário de São Paulo também, foi aniversário da capital de São Paulo. E aí ela faleceu dia 25 de janeiro, Thiago. E minha formatura foi dia 2 de fevereiro. E o sonho da minha mãe era ir nessa formatura. Você vê como hoje ela é presente comigo. Eu sinto isso. Porque quando a gente foi para a formatura, eu não poderia deixar de não ir. Porque era o sonho dela. E antes dela falecer, ela pediu um vestido. E aí a gente comprou esse vestido, que foi o vestido que ela foi enterrada. E quando a gente foi para a cidade vizinha, que é Taquaritinga, onde que eu me formei, foi nos carros dos meus irmãos, foi um lugar vazio. E nesse lugar vazio, desse carro, Thiago, foi a minha irmã e meu sobrinho. De 2 anos, na época ele tinha 2 anos. E no meio do caminho ele começou a gritar: a vovó aqui, a vovó aqui, a vovó aqui. A minha irmã parou o carro na hora, a minha irmã não conseguiu dirigir mais. Que o meu sobrinho de 2 aninhos estava vendo a minha mãe do lado dele. Então, isso me deu mais força ainda para me formar. Sim. Aí eu me formei, só que aí, tipo, parei. Aí ficou só eu e meu pai e a minha namorada na época. Então eu tinha que cuidar dele praticamente. Sim. E aí foi onde que eu parei e não fui pro bacharelado. Eu só fiz a licenciatura. E aí foi... Essa é um pouquinho da história, Thiago. Para você entender como eu comecei a correr. E aí entrou a corrida na tua vida. Aí tá aí. Aí em 2018, eu fiz uma cirurgia do nariz de correção. Para corrigir o desvio séptico. E aí eu comecei a pegar um corpinho, sabe? Comecei a ficar meio gordinho. Sim.
E aí eu não fui gostando disso. Não comecei, não tava gostando. Aí eu comecei a caminhar. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma promessa. Que eu ia chegar no Santuário de Aparecida a pé. Do jeito que eu fui curado. Quantos quilômetros eram? 360 km. Caraca. E aí aquilo, eu falei, não, já que eu recebi essa bênção, eu vou fazer a pé e vou chegar no santuário a pé. Eu vou passar por essa dificuldade, porque o que eu passei no passado vai ser a minha... Eu fiz em 7 dias. 7 dias. Caminhando. Peguei caminhando. Pegou a Serra da Mantiqueira inteirinha, só serra. Campos do Jordão, só morro. Aí nesses 7 dias você parou para dormir em alguns locais? Sim. E o caminho da fé, Thiago, ele tem as pousadas no meio do caminho, no meio das fazendas, é as famílias que acolhem o peregrino, né? Uhum. Então aí você combina, você pagava uma taxa na época, e aí você dormia, tomava café da manhã, a mesma coisa chegar na sua casa e jantar com a sua esposa, seu filho, e aí eu pagava uma taxa e depois eu seguia o caminho. Uhum. Era peregrinação mesmo. E aí foi aí que entrou a corrida na minha vida. Que eu comecei a me preparar para fazer essa peregrinação. Que aí eu comecei a andar e comecei a correr. Uhum. E aí entrou a corrida na minha vida. Em 2018, eu corri e caminhei 1.950 km. Caraca. Sem preparo nenhum. Só com o tênis e o corpo. Eu ia embora, ó, paulada. Paulada em cima de paulada. É interessante você colocar isso, que eu vou falar um pouquinho isso na jornada Corra Mais Rápido, dia 31 de março, porque um grande erro das pessoas, dos corredores, é treinar da forma errada. Por quê? O ser humano, ele já é resistente por natureza. E o ser humano, ele já tem uma velocidade natural. Então, para você fazer uma peregrinação aí de 300 quilômetros, mais de 300, para você fazer 1.000 quilômetros, você não tinha a preparação ideal para isso. E como que você cumpriu? Como que muitas pessoas cumprem isso? Uma promessa, ou fazem 40, 50, 100 quilômetros, às vezes, sem preparação nenhuma. Porque nós temos a nossa resistência natural. E com certeza, se eu pedisse naquela época para você fazer um sprint de 50 metros rápido, você faria. Agora, por que você não conseguiria correr rápido, um exemplo, uns 5, 10 quilômetros? Para o pessoal entender a chave do treinamento. Porque se você tinha resistência, se você tinha velocidade, se o ser humano tem isso por natureza, porque não tem resistência à velocidade, que é atingir uma velocidade, manter ela por mais tempo sem perder ela novamente. Então, essa é a chave do treinamento que eu vou explicar e muitas coisas que a ciência desenvolveu nesse último ano no treinamento de corrida. Pode continuar, Alex, te cortei ali. Não, então, aí eu sem preparo, eu tendo a educação física, mas nunca fui para corrida. Sim. Nunca fui para caminhar. E aí eu tinha aquilo na minha cabeça, eu vou conseguir na fé. Se eu não conseguir na força, eu consegui na fé. Ou na fé. Porque mais do que eu já tinha, a minha bagagem, eu ia conseguir completar. De alguma forma eu ia. E aí foi aonde, Thiago? Eu fui fazer o caminho da fé. E nesse meio tempo, do caminho da fé e a minha preparação, tinha uma prova aqui numa cidade vizinha, Ibitinga. Não sei se você já ouviu falar de Ibitinga. Ibitinga não vi. É bem do lado da nossa. E eu fui, me inscrevi nos 10 km. Uhum. Achando que tava, ó, voando. Tava com preparo. E aí fui. Já fiz 300 tava quilômetros. Caminhando. Então, eu tava correndo, caminhando, 1.000 quilômetros de bagagem, vou nos 10 km. E aqui na minha cidade não tinha um corredor ou uma assessoria que para preparar, ou tipo assim, olha, não vai nos 10 não, vai nos 5. Uhum. Mas por eu estar treinando para fazer o caminho, eu achei que dava. Sim. Não, deu. Já fiz 300 quilômetros, fiz 1.000 quilômetros, 10 vai ser ficha. Ó, passei a primeira volta dos 5K,
26 minutos. Tinha mais 5. Eu falei, vou morrer. Vou morrer. E na época, a minha namorada, que é minha esposa hoje, estava me esperando na primeira volta. E eu não vinha, passando todo mundo. Mulher passando, idoso passando, e nada de eu chegar. Parecia muito fácil. Só parecia. E aí passei 26 km. Eu falei, vou fechar com 50, com 1 hora. Não é possível. Não é possível. 25 anos, não correndo 10 km. Aí que eu fui começar a entender no meio da corrida. Que loucura. Devia ter ido no 5. E aí fechei com 54 minutos. Chegou eu e a ambulância. E mais uma senhora de 70 anos lá. Quase morri, Thiago. Assim, igual você falou. Eu tava com uma bagagem com quilometragem, só que não conseguia correr constante 5 km. Uhum. E aí, numa prova, o que você vai fazer? Acelerar. Sem saber de pace, sem saber de nada. Sem saber a hora de se hidratar. Todos os poços de água, eu pegava água, enchia a barriga de água. Falei, ai meu Deus do céu, não vai dar certo. E aí eu completei. Completei 55 e alguma coisa. O limite de prova era 1 hora. Uhum. E aí eu falei, não. Não, eu falei assim, vou focar agora. Agora eu tô firme, agora eu vou correr. Agora eu vou sem dó. E aí eu comecei a correr. Uhum. Aí eu comecei, por eu ter um pouquinho de embasamento na educação física, naquela época eu era recém-formado, eu consegui encaixar alguns treinos. Conversando com o professor aqui, conversando com o outro ali, só que não é a mesma coisa, Thiago. Parou no tempo. Não é a mesma coisa. Parei, não. Aí o que aconteceu? Eu fiz o caminho da fé, 300 km lá, 7 dias. Deu mais ou menos quase 50 km por dia. Sim. E assim, super bem, Thiago. Eu chegava super bem nas pousadas, eu chegava animado, conversando. Eu fui sozinho. Sim. Foi eu, meu cajado, minha mochila e Deus. Top. Mais ninguém. Depois, num lugar que eu nem sabia onde que eu tava. Depois, se você tiver uma foto sua com o cajado, me coloca e vai ser a capa desse vídeo aí. Tenho. E assim, Thiago, eu fui. Cheguei super bem, cara. Pra você ver. Teve um dia que eu subi 2.350 de altitude. Nossa. Você tem ideia? Eu subi Campos do Jordão. Eu saí do topo do sul de Minas até Campos do Jordão. Aí eu dormi lá. Aí no outro dia eu tive que descer tudo. Só descida. Que ia até chegar ao santuário. Uhum. E é só morro assim, Só morro. Só assim, E fui embora. Aí eu completei o caminho da fé, que era o meu objetivo, o principal objetivo. Só que aí eu não parei. Aí eu continuei treinando. Todo dia. Thiago, sem dó. Eu corria 5, 10, 12, 14. O dia que eu falava, hoje eu vou correr 14. Eu corria 14. E no talo, todo dia. Só pancada. Todo dia só paulada. baixar o tempo. Só pancada. Só que, assim, foi chegando um tempo, Thiago, que ali eu parei nos 22. Uhum. Os 5 km, o máximo que eu consegui chegar foi 44. No 10? Numa prova oficial. No 10. 10. Mas numa prova oficial, mas não deu 10 km. Uhum. Deu 9.600 e pouco. Uhum. E eu achei que eu tava voando, né? 44, aí eu fui ver, não tinha dado 10. Então voltei para estaca zero, 45 minutos. Mas de 56, olha a evolução. Já deu um passo. Sozinho. E aí, Thiago, eu trabalho o dia inteiro e só corro à noite. Uhum. Eu corro das 6 horas para frente. Hoje eu trabalho numa empresa de imagem, que fabrica imagem, né? Uhum. Coincidência, né? Nossa Senhora Aparecida, eu trabalhar com imagem, né? Eu trabalho ali, eu ajudo o proprietário a manter ela. Sim. É como se fosse um gerente, mas não chega a ser um gerente. Sim. E aí eu fico o dia inteiro de pé. O dia inteiro. Em pé o dia inteiro. Eu nunca
coloquei o relógio no braço para ver quantos quilômetros eu ando por dia. Mas eu falo pra você que baseia ali andando 15 a 20 km por dia. Ah, dá mais ou menos. Caminhar o dia ali, pega nessa faixa. E Alex, É porque a produção... como que daí você me encontrou aí nessa caminhada? E aí, então, aí vai vendo. Aí eu consegui ganhar umas provas aqui na região aqui ainda, correndo que nem doido. Ganhei umas provinhas, fui campeão na minha categoria. A minha categoria é uma das mais difíceis, de 18 a 30. Uhum. Então você podia catar uns carinha ruins, mas também podia catar uns caras bons, né? Sim, sim. Eu era muito competitivo. Eu catava minha moto 125, eu ia em todas as provas. De moto, louco. Sozinho. Uhum. E aí eu ganhei umas provas, sabe? E assim foi. E a Fabi, aluna sua, Sim. ela entrou. Ela já tá acho que 2 anos com você. Já tá há um tempo. E aí, o que eu pensava comigo? O dia que eu entrar para uma assessoria, ou eu vou entrar para arregaçar, ou eu não vou entrar. Ou eu vou entrar com um cara top, com uma equipe top, ou eu não vou entrar para nenhuma. Eu sempre falei para minha esposa isso. Show. Ou eu vou entrar para arregaçar, ou eu eu não vou, eu vou ficar taca zero. Ficar do jeito que tá. E aí, Thiago, aí a Fabi tinha comentado. Aí a Fabi tinha comentado do seu trabalho. Uhum. E aí um dia eu entrei numa live sua, e aí eu mandei uma pergunta e você respondeu. Eu falei, é essa que eu vou. E aí eu tava em dúvida. Eu tava estudando entre a sua assessoria e a do Teles. Sabe o Teles de Barueri? Uhum. Sim. E aí tava essas duas aí. Aí eu falei assim, ó, eu vou ver qual que me encaixa melhor. E aí eu vendo as suas lives, os seus treinos e tal, todo mundo evoluindo. Por que eu não ia evoluir? Top. E aí foi quando eu entrei em contato. Quando eu fiz minha ficha de inscrição, eu coloquei lá os 5K que eu tinha oficial, 22,45, se eu não me engano. Os 10K, assim, 45, que era o oficial, né? Porque aquele dos 44 lá, só me enganei. Eu tenho o cadastro aqui de quando tu entrou. Aí eu fiz o 21K. Olha que louco, eu corri 21, Thiago. Sem treinamento nenhum. Eu vou nos 21 e paulada. Fui nos 21. Corri a meia maratona internacional de São Paulo. Só subida. Ali fiz 1h41. 1h41. Pense bom, para quem não tem um norte. E aí entrei para assessoria. E quando chegou a planilha? Levou um susto? Nossa, mas só isso? E pensei a mesma coisa. Eu falei, eu corro que nem louco todo dia, agora só isso? Não, tem alguma coisa errada, não é possível. Não vai funcionar. Falei, não, eu pensei, sinceramente, eu pensei que não ia dar certo. Porque as planilhas que eu tinha montado, e as planilhas que eu peguei na internet, era totalmente diferente. Aí, quando eu recebi a primeira planilha sua, eu imprimi e colei na parede de casa. Eu ficava olhando, falava assim, que doideira, cara. O que eu tô arrumando pra cabeça? Tá errado isso. Trabalhar o dia inteiro. E depois correr 5 km para 30 minutos, falei, não. Não vai dar certo. Aí depois, regenerativo, 8 km para 45. Falei, não é possível, cara. E eu só na pancada, né? Diga, vou treinar mais fraco do que eu treinava antes. Eu pensei assim, aí eu converso mais com o professor Júnior, né? Sim. E aí ele falou, Alex, devagar, não é velocidade. E ele sempre me orientando. O feedback com ele, até então a gente acaba passando de professor e aluno. A gente conversa de churrasco, a gente conversa de várias coisas. Mesmo longe. Sim. E aí o feedback, aí eu falava, Júnior, eu não tô conseguindo. Porque não tem lógica. Eu corri devagar. Até entra na minha cabeça que eu tinha que fazer os 8K para 5,20, 5,25. Olha, eu sofri, viu? Foi uns 4 meses. 4 meses de adaptação, Thiago. Aprender a correr devagar para correr rápido. Aprender a correr devagar. O ano passado,
Ó, fez um ano que eu tô na assessoria. Uhum. Fez um ano. O ano passado eu voei o ano inteiro. A pandemia inteira foi os meus melhores tempos. Quando você fez o projeto lá para se inscrever, se você pegar minha planilha, você vai ver lá. Você vai ver os meus tempos. Eu voava. Eu falei, o ano passado foi o melhor ano da minha vida, na corrida. Por quê? Eu treinei certo, fiz todo o trabalho, porque eu sou muito focado, Thiago. Sim. Eu não perco um treino. Top. Eu não perco um treino. E quando eu perco, eu reponho no outro dia. Eu faço os dois numa pancada só. Os dois. O Júnior fala assim, chega o Todd. Se você achar que dá... porque às vezes a gente não tá 100% no dia. Sim. Até porque eu não ganho nada com a corrida. Eu faço porque eu gosto. Porque ama. Então foi um ano de TM Runners. Eu vou falar agora de TM. Um ano. 0 lesão. Tive um desconforto só na panturrilha. Com o seu fisioterapeuta, como que chama ele? O Robson me auxiliou. Foi ali um feedback muito rápido, já sarou. E agora, esses dias atrás aqui, deu um negocinho no meu dedo ali, mas só foi a troca do tênis. Eu tava correndo com tênis Nike, comprei o KR5, fudeu o meu dedo. Deu uma inflamação no dedo. Aí abandonei o fila. Voltei pro Nike. Sim. E aí, Thiago, o ano passado eu fiz de 22, vamos falar 22 alto, 18 e 40. 18 e 40. 18 e 40. Achei que eu nunca ia correr nessa velocidade. E aqui, Itápolis, é só subida. Se você pegar meus treinos e ver as altimetrias, o Júnior fica louco. É só... Só esses dias ele me mostrou. É só pancada. Eu corri 21 sábado, treino, 1,38. Treino, 1,38, 21 km. E o 10? Ó, o 10 Thiago, tá em quanto já? Já fez o 10? Eu fiz 40. 40,11. Top. Travado. Correndo ali para 4 minutos ali constante. Eu tenho uma dificuldade de manter meu pace. Sim. Só que, tipo, eu perco ali, só que eu consigo recuperar no outro. Se um dia... Se você pegar meu treino, você vai ver os últimos KM, é só pancada. Sim. Eu sofro no início, mas depois, 8 KM, por exemplo. Os 4 primeiros eu faço para 5. E depois os outros 4 eu sento a perna. E agora, objetivo, 17 minutos, 38 no... Objetivo... Hoje eu tô focado na Maratona de São Paulo, que eu vou correr agora dia 10 de abril. Na maratona. Top. Eu tô focado em... Eu tô com uma bagagem de 60 dias de treino, 520 km já, rodado. Top. Puxado. Eu quero chegar para 3,30, 3,40. Ali, a Maratona de São Paulo. Vai para cima. Mas se eu não conseguir também, tô feliz também. Isso aí é o de menos. Temos tempos. O ano passado, Thiago, eu corri uma maratona em um mês. O Júnior me auxiliou em um mês. Eu corri uma maratona. Foi? 4 horas e 20. Eu fiz 4 e 20. Na raça. E em um mês. O Júnior me preparou em um mês. Ele me falou, nossa, o Alex me botou numa pressão aqui que vou ter que fazer milagre agora. E fui. Porque essa maratona que eu corri o ano passado era a maratona que eu ia correr em 2019, 2020, que cancelou por causa da pandemia. Sim. E aí a galera que estava treinando comigo aqui ia fazer. Uhum. E aí eu tinha entrado para assessoria, só que eu só estava correndo para 5 e 10. Como que eu saio dos 5 e 10 e vou para 42, Thiago? Não tem lógica. Em 4 semanas. Em 4 semanas eu corri 42 km. Top. E corri bem. Se eu forçasse, eu corria para 4 horas. Só que eu fui de boa. Falei pro Júnior. Falei, Júnior. Eu fui só para acompanhar eles. Uhum. Aí eu falei pro Júnior. Falei, Júnior, se eu pego um pouquinho ali, eu sento a perna, eu faço para 4 horas. Mas não era o objetivo. Era completar ali para não passar em branco. Só que hoje eu venho forte. Falar pra você, Thiago. Assim, eu não sou melhor que ninguém.
eu treino, eu me dedico muito, tenho muita resiliência, eu tenho muito foco, e eu treino mesmo. Às vezes não dá certo aquele dia, mas eu treino. Com a Às vezes dá bagagem certo. que você tá hoje, com a bagagem que você está hoje, pode ter certeza que o teu 10, a hora que você cair pro 10, vai derreter esses recordes aí dos 5 e do 10. Logo depois da maratona, provavelmente a gente vai encaixar uns testes aí para você ver que vai fluir bem e esses recordes aí vão ser estraçalhados. Eu pretendo. Ô, Thiago, se você pegar 60 dias de treino para maratona, 520 km rodado. Sim, é chão. Eu tava treinando 6 vezes por semana. Uhum. Aí esses dias eu perdi arrego pro Júnior. Falei, ô Júnior, vamos tirar aí 2 dias aí, porque eu não tô aguentando mais não. A perna tá pesada. Eu falei, eu só descansava de sábado. Sim. E aí eu passei a descansar de terça, praticamente de quinta e sábado. Sim. Porque eu tava me sentindo que não tava rendendo. Cansado. Por eu trabalhar o dia inteiro de pé, depois correr pancada, não tava dando certo. Já é treino. O trabalhar de pé já soma no volume de quilometragem. Então pode colocar bem mais KMs aí na frente, né? E detalhe, eu faço fortalecimento sozinho e não tenho acompanhamento do nutricionista, eu como de tudo. Top. O Lucas aqui disse fugir da maratona. O Lucas tá ganhando, também é do time aí, tá ganhando todas as provas aí na região. Tá metendo a pancada. Ô, Thiago, assim, como que é isso? O projeto é Histórias que Inspira. Quando eu comecei a correr as provas aqui da região, sempre tinha um grupinho que eu perdia para eles. Uhum. Olha a cena. Eu sempre perdi para aquela galera da minha categoria. Sim. O mais que eu cheguei perto foi um terceiro colocado. Só que assim, é uma galera, tipo, que não é esportista. Sim. Que não é corredor. Uhum. Eram uns atletas malas, sabe? Uns atletas que ria da sua cara porque você perdia. Uns atletas que te esnobava. Aquele atleta, tipo assim, a hora que você passa o bom dia, baixava a cabeça, estrela. Cara, não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar a lugar nenhum. Eu pensava comigo. Só que quando eu entrei pra TM, eu falei pra minha esposa, eu vou acabar com esses caras. Pensei comigo, porque eu fiquei puto. Porque, tipo assim, Thiago, se eu tô num lugar, eu tô ali pra me divertir. Se eu ganhar ou perder, pra mim não vai fazer diferença. Aí, o ano passado... é contra nós mesmo, não tem? Sim. Ó a história. O ano passado eu me inscrevi num 16 km na terra, trail, nem sei como que fala. Eu nunca corri na vida. Cheguei lá, quem tava lá? A galera. Falei, pronto. Se eu perder pra esses caras, eu abandono a corrida. Eu não vou perder pra esses caras hoje. Não vou. Falei pros meninos que estavam comigo, falei, hoje eu não perco pra eles. Aí tem um cara que treina aqui comigo, ele falou assim, Alex, o que você tá correndo hoje, você vai pôr eles no chinelo. Mas não pipoca não, porque às vezes dá uma tremida, né? Porque, Thiago, fui chegando perto do pórtico de largada, 16 km, só terra e morro. E aí, um deles veio falar comigo, falou assim, tá correndo bem, hein? Eu falei, não tô correndo bem, eu só não parei de treinar. E eu com a camisa da TM. Só eu com a camisa da TM. Todo mundo lá e eu com a camisa da TM, né? Perdido lá. E aí, Thiago, aí eu montei minha estratégia. Eu falei assim, eu vou deixar eles largar. Uhum. Assim, eu vou falar porque, assim, não vou citar nome, nada, pelo amor de Deus. Porque, assim, é uma coisa que acontece no dia a dia nosso. Sim. Se a gente levar tudo pro coração, não adianta. Sim. E eles têm que aprender a viver. Sim. E respeitar o momento de cada um, como eu respeitei eles. Eu nunca fui... Sempre cumprimentei, sempre troquei ideia, só que eles chegaram num ponto de rivalidade sem... Sim. Isso pra mim não ia precisar de nada. Aí montei minha estratégia nesses 16 km, Thiago. Olha só. Falei, vou deixar os dois bonitão aí na frente, os dois da minha categoria ainda. Uhum. Era sempre o campeão e vice.
era sempre campeão e vice. Campeão, só dava eles. Uhum. Falei, vou deixar eles na frente e vou pegar eles. Vou deixar eles ir e eu vou de boa. Aí foi. Primeiro KM e os dois lá. Um revezava com o outro. Uhum. E eu só na cola. Quando chegou no quarto KM, eu peguei o primeiro, Thiago. Eu abri um KM dele já. Quando chegou no oitavo, eu catei o segundo. Uhum. E aí eu correndo super leve, de boa, sabe? Bem levinho. Uhum. Feliz com a vida. E eles fazendo força pra correr, Eu só dando aquela olhadinha, né? Aí eu fui vendo, Thiago, não vi mais ninguém, só ficou eu. Aí eu, ó. Agora. Falei, agora eles não me pegam. Agora o bicho pega. Agora eles não me pegam mais. Deixou eu passar, agora não pega. Thiago, mas eu engatei primeiro e segundo e fui. Eu olhava no relógio, Thiago, 4h10. Eu na terra, eu falei, putz, cara, é 16 km, não é assim que funciona. 4h10, 4h15, 4h10. Na subida, Thiago, 4h40, 4h30 e pau. E não deixei. Quando eu fui chegando perto do pórtico, se eu não me engano, eu fiz 1h14, 16 km. 1h14 ou 1 e alguma coisa. Tá até aqui, ó. Top. Olha aí, ó. E aí, quando eu cheguei no pórtico de entrada, aí falou, né? Alex Souza, da cidade de Itápolis, do Thiago Mecabô, tal. A torcida deles estava esperando eles, Thiago. Foi um balde de água fria, assim, ó. Sabe? Foi um balde... Tinha muita gente torcendo para eles. Muita gente. Uhum. Porque eles sempre eram os favoritos. Sempre venciam. Aí eu, ó... Começou a escrever essa história. Aí foi. Depois de 5 minutos eles chegaram. Chegou um, depois de 8 chegou o outro. Top. E eu ali no pórtico. E eu fiquei ali no pórtico só para ele me ver que eu tinha chegado primeiro. Thiago, o povo aqui não pensa. O pessoal, ó, eles pensam que o mundo não dá volta. Top. E ele pegou eu na melhor fase da minha vida correndo. Sim. E Alex, como que foi falar na sua emoção de você vencer uma prova mediante que você já tinha perdido muitas vezes? Porque eu falo, aquela história de competir, como que é? O importante é competir, né? É importante competir. Essa é velha, porque a gente gosta de vencer. A gente se dedica, Sim. A gente gosta de ser a nossa melhor versão. E nada melhor que o ego da gente. Eu venci porque eu me preparei para isso. Eu estava pronto para isso. Como que muda isso na sua vida, essa autoridade? Como que você se sentiu? Não tem preço. Para mim não tem preço. Não tem. A hora que eu passei eles, que eu vi que eu estava comandando ali, eu fui sexto geral. Uhum. Tem ideia? Sexto geral. Faltou coisinha ali para pegar ali os 5 primeiros geral. Coisa assim que nunca passou na minha cabeça. Sim. Top. E a hora que eu vi que eu estava sozinho, que era só eu, dependia só de mim, muito feliz, eu chorei. Acabou a prova, eu chorei. Falei, putz, todo mundo falava que eu era o louco de correr na pandemia. De fazer aqueles tempos que eu estava fazendo. Uhum. Só que não, aí, ó. Eu plantei e depois eu colhi os frutos. Top. Certo? E Alex? É uma sensação... Pode falar. É uma sensação minha que eu busquei a minha melhor versão. Leões, ando com leões. Busquei, Thiago. Busquei firme. Depois, eu me inscrevi em uma outra prova de 5 km. Quem estava lá? O time. O time. Fui lá de novo. Ó. Cravou de novo. Cravei de novo. 19:10. 19:10. Top. Voei de novo. As duas provas oficiais que eu fiz no time da TM, eu levei as duas e as duas eu fui sexto geral. Top. Agora e fui campeão da categoria. Agora é trabalhar para
subir para geral, né? Temos que buscar essa Sim. geral. Temos que buscar essa E geral. aí, assim, o que eu fico feliz de estar com vocês, de estar com o Júnior, que está com o Daniel, que está com você, a sua esposa, que a gente sempre, às vezes, troca uma ideia, é esse feedback, sabe? Você mostrar que você pode, não que os outros é ruim. Top. Entendeu? Porque o que vocês me mostraram em um ano, eu cresci, eu virei um leão, eu busquei minha melhor versão. Show. Não menosprezei ninguém. Eu sempre treinei sozinho, eu sempre fiz meus treinos sozinho, eu nunca dependi de ninguém. Top. E Alex, Então, qual que era a tua dificuldade antes de você entrar pro nosso time? A tua maior dificuldade, que tu falou, treinava louca, era porrada todo dia. E que mudou hoje, que você achou, nossa, foi um up que fez eu correr mais rápido aí. o up fez eu entender que eu tenho que correr fraco para mim correr rápido. Top. Porque eu tava fazendo o inverso. Eu tava correndo rápido e forte, mas eu tava acabando fraco. Tava Então, correndo, treinando forte, mas correndo fraco, né? fraco. Treinava forte e corria fraco. Exatamente. É uma onda de estagnação que a gente... e não é, eu digo, não é culpa sua. Todo mundo passou por essa etapa. E tem muita gente que ainda está nessa fase de atirar para todo lado. O que é essa fase? Volume versus intensidade. Isso não funciona, galera. Se você está aí no seu treino, ou você aumenta o volume, ou você aumenta a intensidade, isso não funciona. Ele funciona para começar. Se está começando, ele funciona. Mas se você quer correr mais rápido, é correr com inteligência, é treinar com inteligência. Exato. Ô, Thiago, e tem que ter um foco. Sim. Não adianta você me mandar a planilha lá e eu não fazer questão. Não tem que treinar. Não tem que treinar. Então você pega um treino. Hoje eu fiz 5 km de aquecimento, fiz 10 de 80 rampa, eu acabei fazendo 12 para fechar 1 km, depois mais 3 de desaquecimento. Nunca na vida eu ia fazer isso. 5 km de aquecimento já estava... 5 aquecendo, eu já estava indo embora para casa. De 5 km para aquecer, tá doido? Então, a hora que eu vi na planilha, eu falei, o Júnior tá me deixando louco, velho. Mas vamos lá. Nada melhor do que vocês sabem o que vocês estão fazendo para mim. Top. Porque aí você faz uns 5 km de aquecimento, e você faz uma rampa aqui, inclinado, 12 de 80, e depois você faz 3 desaquecendo, aí já perde, Thiago. Então a minha maior dificuldade era essa. Uhum. Não correr com a inteligência. Sim. Top. Hoje eu aprendi a correr. Hoje eu corro inteligente. Então, só para a galera que está chegando agora, você saiu do qual pace e quanto que você corre hoje? Eu saí dos 21. Eu vou falar dos 21, que foi 1h41. Uhum. Domingo eu treinei 21 km para 1h38. Top. Treino. 1h38. Não é saí teste, dos 10 galera. mil. Treino não é teste, é uma rodagem. É, uma rodagem. Eu tava ali... Como que foi, Thiago? Eu fiz os 10 primeiro para 50 minutos. Uhum. Fui de boa. Os outros 10 eu fiz para 45. Top. Eu já te dou uma projeção, porque eu vivo isso mais de 20 anos, né? Já te dou uma projeção aí de um 10K bem 38 alto aí, olha, se não 38-30, uma prova plana, uma prova oficial aí. Pode meter o pé. Eu vou buscar. E aí eu saí dos 10 mil para 45, 46, fechei com 40. Top. São 6 minutos. 6 minutos. É muita coisa. Muita coisa. Em um ano, Thiago. Em um ano. Top. Menos de um ano, né?
Aí eu saí dos 21, 22, ali alto, para 18,40. 18,40. Correndo abaixo de 4 minutos. Isso aí nunca passou na minha cabeça. E eu falo isso, Alex. O que você economiza? Economiza tempo, economiza qualidade de vida e saúde, além de dinheiro. Sim. Senão você estava machucado. Se você continuasse naquela loucura, hoje você estava com várias lesões e talvez nem estivesse correndo. E a gente recebe mensagem aqui todos os dias de pessoas, às vezes, que estão treinando há 8 anos, há 10 anos e estão lá num pace de 6, de 5. E aí, quando você mostra que é possível, elas não conseguem acreditar que é possível correr mais rápido. Ah, mas será? Sim. Será que isso funciona para mim? Alex, para esse tipo de pessoa que está aí, indeciso, que está há anos no seu pace e não sabe o que fazer, você indica entrar para o time aí, indica treinar no método TS4 Pro, Training Science, a ciência do treinamento. Treinar com inteligência. Sem dúvida, Thiago. Sem dúvida. Super indico. Até porque os meus resultados são de vocês. Contra resultado não tem argumento, né? Não tem argumento. Você pega aí as provas oficiais, é o trabalho de vocês, eu só estou executando. Então, para quem tá indeciso, para quem está estagnado, para quem está perdido na corrida, hoje a melhor solução é correr TM Runners. É pegar o GPS, né? O mapa da vitória e o jogo vira. Vou falar assim, eu assisti algumas lives que você fez, muita gente pulou de assessoria para assessoria até achar vocês. Sim. Então, às vezes, assim, vale o investimento. Vale, porque assim, eu investi, eu colhi os frutos. Não vou falar o valor, então, mas vale menos, viu? O investimento na tua saúde, no teu treino, é menos que um cafezinho por dia. E eu ouso falar, se você acha que investir em você, um cafezinho por dia não vale a pena, também não é o tipo de aluno que a gente quer, porque aqui a gente quer pessoas com compromisso. Compromisso com os resultados. Porque, Alex, quando a gente monta um planejamento, a gente disponibiliza uma equipe. Então é eu, o treinador júnior, com a experiência olímpica, o Daniel, recordista, aí, um dos maiores atletas e treinadores da história. Aí vem a menina, desde a menina que limpa aqui o meu escritório, é um time que está contigo. Aqui não tem cargo, o Thiago é mais do que fulano. Aqui, quando a gente senta com a equipe, a gente fala, é nós trabalhando para o teu planejamento. Porque se ela não vir aqui e o meu escritório não estiver organizado, limpo, se o financeiro ali não estiver funcionando, se o treinador não conseguir fazer o feedback, a gente não conseguir, não funciona. Não funciona. Então é um time que está te entregando o melhor treinamento. Eu falo, não é eu, não é o treinador júnior, não é o Daniel. Nós somos os pilares, nós desenhamos o mapa para que você chegue mais rápido ao seu sonho, ao seu objetivo. Galera aqui de Portugal, nós temos muitos alunos em Portugal, um abraço lá para Portugal. A galera show mesmo. E Alex, pra gente... É uma família, né? Uma família. É uma família. Abraçou o mundo inteiro. Ó, a gente está a uma distância de 1.100 km. Eu de você, 1.100 km. Pronto. A gente tem aluno em Portugal, a gente tem em Boston, até tinha um aluno na Grécia, a gente tem aluno na Alemanha, a gente tem na Venezuela, a gente tem na Argentina, a gente tem no Uruguai. Galera, a gente tá pegando todo mundo. Tá em todos os cantos. E Alex, pra gente finalizar... E hoje... Pode falar. E hoje eu sou grato a meus tempos, ao professor Júnior, não posso negar também que eu encho o saco dele pra cacete. Mando mensagem, aí vai.
o Daniel, você, todo mundo da equipe aí, eu só tenho a agradecer. Top. Ah, mas você paga, tipo assim, você paga, é obrigação deles. É nada. Top. Entendeu? É nada. Às vezes você tá com a sua esposa, você tá me respondendo, você tá compartilhando minha foto que eu te marquei. Às vezes o Júnior tá no churrasco, tá me respondendo um treino que eu fiz. Então, eu aqui eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Esse um ano aqui de TM, 2 provas oficiais, 2 vezes campeão, uma maratona em um mês. Você pode catar qualquer atleta aí que não encaixa. Uma maratona em um mês. Durante o treinamento aí, mais de 20 meia maratona. Mais de 20 em um ano. E você pega agora mais uma maratona oficial. E 2 vezes campeão e 2 vezes geral em um ano. É o que tinha, que me ofereceu ano passado. Eu fui e mostrei o que eu tinha treinado, que eu estava preparado. Então o ano passado foi o melhor ano da minha vida. Show. Não que esse ano não seja, né? Mas assim, foi muito top. Começou o projeto maratona, vai colher fruto, não tem erro. Vamos que vamos buscar o sub 3,40 aí, 3,30. Vamos ver o que Deus prepara. Bora lá. E Alex, pra gente finalizar, eu abri perguntas aqui pra galera que também deve estar ansiosa com algumas perguntas aí sobre treino para evoluir. E a gente tem a jornada Corra Mais Rápido, que vai acontecer dia 31 de março, 4 aulas ao vivo, e para participar tem que estar no Telegram. Então não vai ser aberto no Instagram, tem que estar lá no grupo que eu vou mandar o link da aula lá. Alex, para a gente encerrar aqui, tua história é simplesmente fantástica, não tenho o que falar. Eu digo que dá para uma biografia, um livro é incrível para inspirar outras vidas. Se aquele Alex lá de trás, que era para ser amputada a sua perna, que os médicos falaram, não tem mais jeito. Tem 2 coisas, amputamos a perna ou ele morre. Ele tivesse hoje na tua frente, aquele Alex lá, e te olhasse no olho e te pedisse ajuda, o que você falaria, passando por tudo que você passou, fazendo o que você faz hoje, vivendo um milagre, porque a sua vida é um milagre. E eu me emocionei muito com a sua história e vou levar para minha vida com certeza. Galera, não é nada combinado, eu tinha ouvido falar que o professor Júnior já tinha me falado alguma coisa, mas eu não sabia a história por completo. Então, se aquele Alex, aquele que os médicos falaram, não tem mais jeito, estivesse na sua frente hoje e te pedisse ajuda, o que você diria para ele? Cara, assim, é muito difícil, né? Eu abraçaria ele hoje, como minha mãe me abraçou, como todos me abraçou na época que eu precisei de todo mundo, e levaria comigo. Porque só quem vive sabe, né, Thiago? Sim. Então, se aquele Alex estivesse aqui hoje, aquela criança, né? Porque eu aprendi muito durante esses anos. Se aquela criança estivesse aqui hoje pedindo ajuda, a gente ajudaria sem dúvida. Eu acho que tudo se resume em fé. Fé. Fé e gratidão, né, Thiago? Sim. Você tem que ser grato por cada dia da sua vida, por cada hora, por cada momento da sua vida, você tem que ser grato. Fantástico. E não pode desacreditar. Como a minha mãe não desacreditou. E hoje eu não desacredito. Eu não desacredito. Porque o que eu passei, hoje está subindo num pódio, correndo, usando minhas 2 pernas, não tem explicação. Sensacional, sensacional. Simplesmente fantástica. História fantástica mesmo. Muito obrigado. E hoje eu uso as 2 para tudo. Eu falo que eu tenho 4 pernas. As 2 minhas e as 2 da minha mãe. Com certeza, com certeza. Tem. Porque passar por tudo isso hoje e depois ser um atleta amador é para poucos. Top. E vai para voos altos. Pode ter certeza que a gente vai estar 100% empenhado em te levar a níveis que nem você imaginava que seria possível.
e a gente vai estar contando isso em um próximo momento, em uma próxima live, aí contando um pouquinho dessa transformação que vem acontecendo de tempos em tempos. Alex, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por compartilhar a sua história. Se quiser dar uma boa noite aí para a galera, e aí eu vou abrir algumas perguntas para o pessoal ficar à vontade. Tiago, eu só tenho a agradecer de novo, né? Mais uma vez, eu acho que eu agradeci umas 2 vezes já. Agradecer a galera que partilhou aí esse momento, essas pessoas que ficaram aí e escutaram um pouquinho. Estamos aqui para ser o espelho também, né? Como vocês aí é o espelho para mim, e às vezes eu posso ser espelho para muitas pessoas. Com certeza vai ser. Então eu só tenho a agradecer, peço obrigado aí pela oportunidade e tamo junto. E o que você precisar é só chamar aí que nós estamos aí. Show de bola. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Para você sair da live é só fechar a sua live, depois se quiser continuar, é muito bem-vindo. Eu vou abrir aqui algumas perguntas. A galera já estamos com 1h20 de lives. Bom bem! Mas é fantástico. Uma história como essa vale muito a pena. E na próxima semana ela vai estar no YouTube, vai estar na nossa página, a gente está finalizando ela, vai ser liberada aqui, a gente vai estar te avisando. Manda a foto lá com o cajado para mim de capa. E bom descanso e bons treinos aí. Tiago, muito obrigado. Para finalizar, rapidinho, o ano passado eu fiz Rio Grande do Sul. Fiz 200 km a pé, 4 dias. Que top, que top. Eu fiz Canela, saí de Canela do lado de Gramado e fui até Farroupilha, a pé. Tem um time lá em Canela, da TM lá, a galera que... Eu vejo o pessoal postar aí. Tiago, fica com Deus, bom final de semana, bom finalzinho de sexta-feira. Tamo junto. Show, abração, fica com Deus.